no vídeo de hoje eu quero falar tudo o que me aconteceu no período que eu estava ausente e o mais importante, eu quero comentar sobre o emprego que eu mais amava em toda a minha vida e eu consegui trabalhar lá. E vocês vão saber o que foi que aconteceu comigo, gente. Não é uma notícia boa, mas também não é uma notícia ruim. Eu queria muito sair de lá e depois que eu gravei o vídeo, armaram uma manipulação de distorção. Sofri um gaslight lá na empresa. O que foi que fizeram comigo? Trocaram a ficha do cachorro, que era para um banho, e eu acabei fazendo uma tosa. Aí depois que eu fiz a tosa, o menino que fez o gaslight comigo entrou lá dentro e falou bem assim, ó, você fez o cachorro errado. Aí eu fiquei confuso de imediato, né? Porque eu falei, caraca, eu tinha lido a ficha, né? Tipo, geralmente eu tiro a ficha de lá do canil que fica o cachorro e vou botar meu nome, né? Só que eu falei, não vou botar meu nome porque eles vão querer avisar para o cliente que o cachorro tá pronto, se tá pronto. E o cachorro era para 4 horas e eu adiantei, ele era 11 horas. Aí o que foi que ele fez? Ele ligou para a gerente, contou toda a situação, acho que ele falou a verdade e falou bem assim, tu chega aqui e diz que ele trocou a ficha de verdade, só que eu não tinha trocado a ficha. Ele fez uma manipulação de distorção comigo, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, o ambiente que eu trabalhava era muito hostil, eu estava sofrendo muito, muita perseguição, entendeu? Que inclusive eu fui hoje na delegacia prestar um boletim de ocorrência, porque eu não sei o que eles são capazes de fazer, né? Eles colhem informação minha, sabe? Tipo, eles sabiam a próxima empresa que eu ia trabalhar, e aí já estão querendo me perseguir lá na empresa, e aí eu já fiquei já ligado, né? Tipo, tô observando tudo. E o meu patrão, meu novo patrão falou, não absorva nada que tá acontecendo lá no Bentosa, entendeu? Porque já, o martelo praticamente já tá batido, né? Tipo, eu sou o novo contratado da casa, tipo, a empresa que eu também queria muito trabalhar. A gente trabalha em empresas que vocês tenham admiração, sabe? Que vocês gostam, entendeu? Que é pra quando vocês forem pra lá, vocês ficarem, tipo, encantados, né? A empresa que eu tô trabalhando agora é a Pet Play. A Pet Play tem nome no mercado, né? Tipo, eu conheço pelo menos há mais de 7 anos, 2019 por aí. Foi a primeira vez que eu vi a empresa lá no Sim. E eu falei, caraca, eu quero trabalhar nessa empresa. Entendeu? E é isso, aí hoje eu tô lá, eu não sei se eu coloco um videozinho do meu trabalho lá, mas eu queria mostrar o ambiente de lá pra vocês. Lá tem piscina, lá é tipo um campo para recreação animal, sabe? Tipo, os animais vão lá e se divertem, entendeu? E, gente, o mais importante dessa última empresa que eu passei, eles queriam muito que eu saísse de lá, porque os funcionários de lá, e eu provo assim com os meus olhos, porque eu via, tipo, a falta de respeito entre eles, né? Tipo, lá tinha a recepcionista e o veterinário que ficava se relacionando lá, tipo, se vocês virem o que eu vi, vocês ficam chocados, tipo, ele com uma calça sem cueca, o pênis marcando ereto e circuncidado, gente, babando. Eu falei, gente, o que foi que ele deve estar fazendo lá, pô? Entendeu? E ela sonsa, menina, pensa uma pessoa sonsa, ela queria tanto que eu saísse de lá, tanto que ela conseguiu, né, fazer com que eu saísse. Eu acho que eu recebo seguro-desemprego, não sei, eu vou ter que dar entrada. E, inclusive, olha o que eles fizeram comigo, eles me demitiram, e aí eu tinha que escolher 7 dias antes dos 30 ou 2 horas todos os dias, que é o aviso cumprido, né? Inclusive, eu cumpri o aviso, sabe o que fizeram? Não me desligaram, tipo, eu tô lá ligado, sem estar trabalhando, e disseram que só vão me desligar no dia do aviso. Eu falei, gente, do dia que venceu o aviso, eu falei, o aviso já venceu, pô, tipo, são coisas que são gente mau caráter, pô. E aí eu tô lá ligado, tipo, eu falei, gente, eu preciso trabalhar em outra empresa, como é que eu vou fazer? Se eu não receber seguro-desemprego, eu vou precisar me ligar de imediato, né? E é isso, né, gente? Eu saí de lá, o trabalho era muito hostil de verdade, era muita fofoca, era muito disse-me-disse. E a gerente não ficou do meu lado em momento algum, ela ficou contra mim o tempo todo, entendeu? A única coisa que me fez gostar muito desse trabalho foi um menino que eu me apaixonei perdidamente. Fiquei lá louco, apaixonado por ele. Toda hora eu olhava pra ele, ficava só encarando ele. Mas nada muito pesado, sabe? De um stalker ou de uma pessoa assediadora, entendeu? Minha conversa era sempre saudável, porque eu acho que o local de trabalho não é um local para você estar transando, não é um local para você estar se relacionando, assim, em relação sexual dentro do local de trabalho, né?
Que inclusive eu acho que é duas pessoas que é apaixonado por essa mesma pessoa, eu e o meu colega de trabalho, que eu falei, gente, tu não era hétero, pô. Tipo, a única pessoa que ele tinha que ficar, né, era eu que tava lá do lado dele, não outra pessoa de outra empresa, né? Que era a mesma empresa, só que são várias sedes. E aí é isso, né? Ele também fez de tudo para que eu saísse do emprego, porque ele tá literalmente apaixonado por esse menino. Tanto que toda vez que eu chegava lá, eu encontrava ele de pênis ereto, os dois, e marcando no short. Eu falei, gente, que empresa é essa, gente? A empresa, Deus que me livre. Eu nunca trabalhei numa empresa dessa, em que os funcionários se relacionam entre eles e transam lá dentro. Eu já fiz isso, mas assim, não na minha empresa, não no local que eu trabalho, né? Porque eu acho que se um supervisor alguém pegar, ferrou, né? É uma justa causa, que merece, né? Tipo, eu rezo muito que os patrões cheguem lá e peguem no flagra, porque vai ver que eu não tô mentindo, que eu tô falando a verdade, né? Porque eu já cansei de chegar lá e ver. Os dois chegam a tomar um susto, como se estivessem fazendo coisa de errada, né? Geralmente. E é isso, gente. É isso, velho. Eu não sei mais o que é que eu faço. Aí eu tento mexer nele, mas ele trava. Eu não tô tocando. Não sei o que é que eu faço. E agora eu tenho que comprar outro? Tu sabe formatar? Esses foram os acontecimentos que eu tive ao longo desse período que eu estive ausente. Inclusive, gente, eu já sofri um acidente de moto, gente. Compartilhar com vocês o meu primeiro acidente de moto. Eu tava indo na minha mão e uma mulher veio na contramão e acabou batendo de frente comigo na moto. E aí chocou assim, pum! Só que eu tava devagar, né? Tipo, eu vi que ela tava vindo, só que jamais eu ia imaginar que a mulher ia vir bater de frente comigo, né? Tipo, eu continuei e reduzi. Aí, pum, ela bateu de frente, pô, na mesma hora. Eu não voei, né? Porque eu tava devagar na moto. Eu olhei pra cara dele e falei bem assim, ô filho, tu é louca. Tipo, qual era a minha? Ter anotado a placa, né? Ido na delegacia, prestado um boletim de ocorrência. Não, eu fiquei com tanta pena dela que eu falei, ô filho, aí é uma louca. Entendeu? E é isso, empenou o pneu da minha moto na frente. Eu tive que pagar para desempenar. Inclusive, eu empresto minha moto, eu já emprestei minha moto e alguém fogou ela tá toda afogada. A corrente está afogada, os parafusos estão todos afogados. Eu vou precisar levar para revisão, que é para dar uma olhada e uma ajeitada. Né? Esses foram os acontecimentos. Eu saí de lá desse último emprego, cumpri o aviso todinho certinho, na base dos absurdos. Tipo, todo tipo de abuso eu sofri. Abuso psicológico, assédio moral, entendeu? Eu morria de falar com a gerente, ela não me respondia. Ela não responde. Quase ninguém ela responde, né? Mas a minha, ela não dava atenção. E, tipo, eu falava de coisas sérias, tipo, assédio sofrendo lá no local de trabalho, eu falava e ela nada, entendeu? E o mais importante, gente, Deus, ele sempre tem o melhor pra gente, sabe? Tipo, eu saí de lá e eu consegui trabalhar em um lugar que eu admiro muito, que eu queria muito trabalhar, entendeu? Por isso que eu tô falando, gente, trabalhem em lugares que vocês admirem, que é pra vocês irem pra lá e ficarem encantados, não com receio e querendo vir pra casa logo de imediato, né? Porque tem lugares que a gente trabalha que a gente já chega querendo ir embora, pô. E lá, nessa última empresa que eu trabalhei, eu queria muito já chegar para ir embora. Porque o ambiente era muito hostil, né? Como eu ia falar. As pessoas me odiavam, na verdade as pessoas me odeiam. Isso por causa da inveja, né? Tipo, eles olham para mim e veem o que eu conquistei ao longo da vida, tipo, vê que eu viajo muito, entendeu? No Instagram mesmo tem várias viagens para longe, outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Isso causa muita inveja, né? Sem falar no profissional que eu sou um profissional extremamente qualificado, tenho um curso na área que eu trabalho, entendeu? E eles ficavam só alegando de que era o cliente que reclamava. Eu falava, filho, desse cliente deve ter algum problema na visão, porque é impossível alguém reclamar do meu serviço. Pô. Pode reclamar do meu comportamento, entendeu? Agora do meu serviço, jamais, entendeu? E, inclusive, eu acabava de bater o ponto, pô. Ia almoçar, chegava um cliente, pô, me chamando porque queria explicar sobre a tosa. Eu falo, gente, por favor, não me chama, entendeu? Porque eu com a boca suja, quando eu chegava lá, o cliente, eu quero que você faça um moicano no meu gato. Eu olhava assim,
falava, meu Deus do céu, a gente não trabalha desse jeito aqui, né? Porque tem um padrão na loja. Entendeu? Eu falava, tem que explicar o que para esse cliente? Ou então teve uma que falou assim, eu quero que você faça uma tosa-leão no meu gato. Tipo, são coisas que você olha assim e fala, meu Deus, o gato ficou ridículo, pô. Eu fiz a tosa como ela pediu, né? Deixei aqui o tufão inchado e raspei o corpo todo, né? Tipo, eu não raspei total porque era numa tosa na 10, eu passei um adaptador, porque se o gato já tava feio, ia ficar mais feio ainda, entendeu? Então são coisas que é inaceitável, inadmissível, né? Depois que você bate o ponto, meu amor, eu ia ter que bater o ponto de novo, conversar com essa mulher e bater o ponto de novo, porque tudo tem que ser contabilizado. Imagina o meu horário de descanso, eu nem poder descansar, entendeu? E eram coisas que eu reclamava e ele dizia que eu estava desrespeitando o cliente, que o cliente tem que estar em primeiro lugar. E às vezes não é isso, pô. Às vezes nem sempre o cliente tem razão, né? Tipo, olha o meu caso aí. Uma pessoa qualificada, com serviço bom, e o cliente dizer assim que o meu serviço está ruim, que o meu serviço não presta. O menino que trabalha comigo é extremamente desqualificado, pô, não tem curso, não tem nada, e eu ensinei quase tudo para ele, o que eu sei hoje, entendeu? E os clientes nunca reclamavam dele, porque extremamente narcisista, ele manda logo você pro quinto dos infernos. Entendeu? Eu fui falar assim, rapaz, teu cachorro tá todo embalado. Ele virou pra mim e falou bem assim, vai se lascar. Eu fiquei chocada, porque eu falei, rapaz, a pessoa tá falando. Entendeu? Isso é uma crítica construtiva, né? A pessoa querer estar criticando o seu serviço sem ter razão, né? Inclusive tá um barulho aqui. Agora sim, o barulho de uma amenizada, mas continua. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa postado no Instagram que tava tendo uma obra lá no prédio, do lado da casa dele, e a vizinha que tava fazendo esse barulho, incomodando, levou um mimo pra ele, né, pedindo desculpa pelo transtorno. Os pobres, filho, faz um barulho, te incomoda, e a gente pode nem reclamar que tá errado. E é isso, né, gente? Eu vou finalizando o meu vídeo por aqui, né? Eu acho que eu expliquei tudo o que me aconteceu durante esse período que eu estive ausente, entendeu? E eu quero muito falar com vocês que a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. Nunca esqueçam disso, entendeu? E a gente vai passar por problemas, por altos e baixos. E a gente vai seguir, entendeu? Tipo, eu não queria muito ficar parada. Eu falei, meu Deus, eu preciso muito arrumar um emprego depois desse. Porque eu tinha muito amor por essa empresa. Tipo, era uma empresa que eu admirava muito. E eu cheguei lá, eu fui tão mal recebido, tão maltratado, entendeu? Tão humilhado, entendeu? Que eu imaginei. Eu falei, se eu ficar parado, eu vou ficar em uma depressão, porque era algo que eu queria muito na minha vida. Imagina você criar uma expectativa para entrar em uma empresa e chegando lá, você ser tão mal recebido, tão maltratado, o ambiente é tão hostil, entendeu? Os superiores te prejudicam muito em relação a punir você, sabe? Se você for um funcionário que não mija abaixado, eles não te dão ajuda de custo, tipo, o funcionário que trabalhava comigo é extremamente desqualificado e ele recebia mais do que eu. Tipo, eu falava, meu Deus, são coisas que, se você estiver no ambiente errado, meu amor, você não vai ser valorizado, né? É igual a água. Tipo, se você for comprar uma água no aeroporto, a água custa o quê? R$ 15. Se você for comprar uma água num bairro, custa o quê? R$ 1, né? Digamos assim. Eu falo em relação a ser valorizado, né? Ser respeitado, como eu havia falado. Eu era desrespeitado, desvalorizado, humilhado, entendeu? E é isso, foi isso que me fez sair de lá, né? E sem falar da falta de acolhimento, porque tudo que eu falava com a gerente, ela não ouvia, entendeu? Ela não me respondia. E aí chamava você numa sala e ficava anotando tudo que você falava, tipo uma psicóloga. Eu falei, meu amor, se nem gerente ela era, imagine psicóloga, pô. Entendeu? Tem que estudar, entendeu? Não é, gerente não é o cliente chegar e falar bem assim, meu cachorro foi sem tosar higiênica para casa. Aí você ir lá e querer dar um banho de cortesia no cachorro, não é assim que funciona, né, pô? Tipo, é dialogar, tentar chegar em um consenso sem prejudicar a empresa, né? E nem se prejudicar. Acontecia isso muito lá, né? Porque se ela trabalhasse em uma loja que vendia comida, imagine, o cliente chega lá, minha comida rasgou quando eu cheguei em casa. Ela vai pegar outro quilo de arroz e dar para o cliente? Não, pô, entendeu? Tudo é dialogar, tudo é ter argumento, é saber argumentar, entendeu? E não ficar no pé do cliente, né? Porque o cliente faz o que quer. Tipo, o cliente com 15 dias chegava lá com o cachorro, com o cabelo todo embolado, sendo que na ficha tem tudo escritozinho, né? Que com 24 horas tirar a Xuxa em casa, entendeu? Com 24 horas fazer a reclamação cabível,
que dá tempo da gente consertar, né? E não com uma semana, 15 dias, chegar lá reclamando e aí fazer o serviço de novo de graça, entendeu? E é isso, gente. Respeitem o ambiente de trabalho de vocês, porque não é a casa de vocês, entendeu? Que, inclusive, se mandar esse menino, que eu tô falando aqui dele, que era o meu colega de trabalho, se mandar ele embora, ele bate na pessoa, porque ele acha que lá é a casa dele, que lá ele tem que almoçar, dormir, tomar banho, transar lá dentro, entendeu? Fazer acontecer. E nem sempre funciona desse jeito, né, gente? Porque trabalho não é casa de ninguém. Um beijo pra vocês e até qualquer hora!